Remédios para emagrecer. Como é que é a ação desses medicamentos no seu corpo para proporcionar esse resultado, de mudança de peso? Na endocrinologia, se observou que esses indivíduos que apresentam sobrepeso, o excesso de peso e obesidade, apresentavam uma alteração, bioquímica. Essa alteração bioquímica, ela pode ser, chamada de resistência à ação da insulina. O que significa resistência à ação da insulina? A insulina é um hormônio que é liberado toda vez que a gente come carboidrato. Esse carboidrato pode ser o simples do doce, pode ser o carboidrato complexo do arroz, a batata, do macarrão. Mas o que acaba acontecendo? Essa relação do consumo do carboidrato e a liberação da insulina pelo pâncreas é uma relação muito adequada, ela é fisiológica. O problema passa a acontecer, o que a gente chama de fisiopatologia, quando comemos excessivamente esse carboidrato, sem ter um intervalo, sem ter um time. O pâncreas perde o time. O que é o time? Para vocês entenderem melhor. Quando eu como 50 gramas de arroz, eu tenho que liberar 50 unidades de insulina. Isso é uma maneira didática para eu te apresentar. Não é dessa forma, mas eu vou usar os números para que você entenda. Com o passar do tempo, você começa fazendo uma refeição, arroz, purê de batata, macarrão, aí aumentou a quantidade de carboidrato na refeição. A necessidade de liberação de insulina passa a ser maior. Quando isso acontece num período de 6 meses a um ano, se criou um grande problema. Entre o carboidrato que você consome e a insulina que vai ser liberada, cria-se no meio desse caminho a gordura. E aí, quando se estabelece a gordura no meio do caminho, você pode ter consumido uma quantidade não exagerada de carboidrato, mas como tem a gordura no meio do caminho, o seu pâncreas tem que produzir uma quantidade de insulina muito maior. Esse excesso de insulina para a quantidade de carboidrato que você consumiu é que se estabeleceu o quadro fisiopatológico da resistência à insulina. É um pouquinho mais complicado, mas para que você entenda, como eu disse, comi 50 gramas de arroz, libero 50 unidades de insulina. Mas, porém, você comeu os mesmos 50 gramas de arroz e liberou 70 unidades de insulina. Essas 20 unidades de insulina que você está liberando a mais, vai reproduzir lipogênese, aumento de gordura. Vai reproduzir até um estado anabólico. A insulina é um hormônio anabólico, ela atua sobre a proteína também. E ela vai também tentar manter aquela glicemia dentro do normal, que é a função mais simples do hormônio insulina. Mas a insulina é um hormônio que vai atuar sobre os 3 substratos. A insulina atua no carboidrato, na glicose, capta essa glicose para ela não ficar no sangue. A insulina também vai fazer lipogênese, ela aumenta a síntese de gordura, e a insulina atua sobre o metabolismo de proteínas, ela tem um efeito anabólico. Só que quando ela está excessiva no sangue pela resistência, todos esses fatores ficam excessivamente, e aí que ocasiona o problema. E o objetivo dessa semaglutida, que a gente chama dos análogos do GLP-1, é, entre aspas, abaixar essa insulina, melhorar a sensibilidade dessa insulina. Então, por esse efeito de baixar a insulina, melhorar a sua sensibilidade, reduzir o nível de insulina, você volta a ter uma fisiologia mais adequada para o carboidrato, a fisiologia mais adequada para a gordura e a fisiologia mais adequada para a proteína. Esse que foi o pulo do gato da descoberta, e é uma descoberta muito importante. Só relembrando, começou por um hábito alimentar inadequado, colocar mais carboidrato, aumento da resistência à ação da insulina e corrigir essa resistência à ação da insulina. Mas, minha gente, não tem lanche de graça. Então, você usa medicamento que melhora essa sensibilidade à insulina, que diminui a insulina. Mas você vai lá com a sua boquinha e está comendo cada vez mais carboidrato. Volta a aumentar a insulina. E isso fica um modelo esquizo para o corpo. O que é esquizo? Ele fica numa dualidade muito importante. Uma hora abaixa a insulina, melhora a sensibilidade da insulina por esses medicamentos. E no momento seguinte, a pessoa começa a voltar por um hábito, um comportamento, a comer exageradamente carboidrato. A insulina aumenta. Então você não consegue mais vencer essa resistência à insulina. Você não consegue mais reduzir essa insulina. Do ponto de vista laboratorial, nós temos como um target, um alvo, quando você está usando a medicação, é abaixar a insulina. A insulina de 15 vai para 8, a insulina de 15 vai para 5. É muito grave. O que a gente tem observado? A pessoa, mesmo assim, usando a semaglutida, ela sai do 15 para 13. Ela sai do 15 para 12, mas ela não consegue mais reduzir essa insulina. Ela não conseguiu corrigir a resistência insulínica. Mas por que o medicamento está ficando fraco? Não, gente. Porque o hábito de alimentação não foi modificado. Essa pessoa não está fazendo atividade física para queimar açúcar. Então não tem como a gente trabalhar em uma única estratégia. Por isso que eu falo para vocês, a gente usa a semaglutida para melhorar essa sensibilidade, mas se não houver sensibilidade educacional da mente, para você reduzir essa quantidade de carboidrato, estamos falando de reduzir. Não estamos falando para você tirar o carboidrato. Eu não vejo isso também como uma forma de tratamento. Por quê?
Toda vez que a gente coloca essa dualidade nunca mais, traz ao nosso corpo um desconforto, traz ao nosso corpo cortisol, traz ao nosso corpo um estresse. Então eu vou trabalhar de novo na regra do excesso de peso. Então por isso que não pode ser essa regra do tudo ou nada, pode ser o meio do caminho. O meio do caminho pode ser um meio bem prazeroso, ele pode ser um meio de saúde. Então vocês conseguem entender o motivo pelo qual, quando a gente usa a semaglutida, ela tem que vir acompanhada de um aspecto alimentar, porque somente o medicamento não consegue vencer essa barreira da resistência insulínica. Por isso que eu preciso de uma alimentação equilibrada, balanceada. Quando a gente faz essa alimentação equilibrada e balanceada, a gente pode falar de uma forma resumida, aí a gente tem as nutricionistas para nos apoiarem, mas o que é esse resumo que eu falo? É ter um carboidrato e ter uma fonte de proteína. Então, em uma refeição, não pode ter, por exemplo, o arroz, a mandioquinha e um inhame, porque são 3 açúcares. Eu posso ter ou arroz, ou a mandioquinha, o inhame e um filé mignon. O arroz, a mandioquinha, o inhame e um peixe. Aí você tem uma proporção que a gente pode falar de uma forma simplificada, um carboidrato e uma proteína. Quando você faz isso, você ajuda a semaglutida. Quando você faz isso, você ajuda a ação do medicamento. Outra estratégia que você ajuda a ação do medicamento é quando você faz o exercício físico. Então, toda vez que eu faço exercício físico, eu estou queimando glicose. Quando você queima a glicose, você diminui a glicemia do seu sangue, que é uma outra forma de abaixar, reduzir a insulina e melhorar essa resistência insulínica. Então, o exercício físico, aí a gente pode estar falando tanto do aeróbico, tanto do ferro, o músculo, como a gente faz, a musculação, vai nos ajudar de maneiras diferentes. É esse pulo do gato que a gente precisa fazer. Quanto mais estratégias, quanto mais cartas, quanto mais ferramentas a gente trabalhar para o propósito de saúde, para o propósito de peso, sem dúvida alguma que você vai conseguir. Então, o segundo pilar que a gente fala para ajudar a semaglutida a ter a sua eficácia, a ter seu bom resultado, está baseado na atividade física. Isso nos ajuda muito. E outro aspecto que a gente sempre fala, o metabolismo basal aumenta quando você ganha músculo. Então, toda vez que você ganha músculo, aumenta o metabolismo basal. Ô Suzy, o que é esse impacto que você fala de metabolismo basal? É ganhar velocidade. Sabe aquela história que todo mundo fala, depois de uma certa idade o metabolismo fica lento. Isso é verdadeiro, mas aquelas pessoas que não fazem nada. A partir do momento que você sabe disso, a gente vai correr. E isso não somente correr no sentido figurado, mas no sentido literal da palavra, a gente vai correr com a alimentação, ficar mais atento a esse aspecto da alimentação. A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa elegância, não é comer de qualquer jeito, comi o que tinha. Você se prepara para fazer a sua refeição, você se prepara para fazer a sua alimentação, é ponto fundamental. Um carboidrato, uma fonte de proteína. Atividade física, em uma frequência adequada. Muita gente me pergunta, eu posso fazer atividade física 2 vezes por semana? Aí eu vou também responder, você pode comer 2 vezes por semana? Não, né, gente? Você tem que comer todos os dias. Então, por isso que eu falo, atividade física tem que ser todos os dias. Ou a gente pode estar fazendo a estratégia de segunda a sexta-feira, como eu já falei. Normalmente a gente trabalha de segunda a sexta. Então, vamos colocar no nosso schedule, na nossa agenda, fazer atividade física de segunda a sexta-feira. Não tenho tempo. Gente, vamos parar com essa desculpinha de não ter tempo. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua doença. Então, vamos estabelecer uma meta, vamos estabelecer um objetivo. Dentro da sua rotina, vale fazer, Suzy, segunda, quarta e sexta, sábado e domingo que eu tenho mais tempo? Pode. Eu falo que eu consigo, eu coloco o meu schedule que de segunda a sexta-feira eu tenho que estar fazendo 1 hora de treino. O meu real dos sonhos, 1h15, 1h20 de treino. Mas eu preciso estar fazendo isso. Eu melhoro a sensibilidade à insulina. Eu melhoro essa questão da relação da glicose com a insulina. E lembrem-se sempre disso. Quando eu falo dessa relação de glicose, a gente está falando de relação com triglicérides. Quando eu falo dessa relação de glicose, eu estou falando de uma relação também que está relacionada ao colesterol total. Então vocês vejam quanto a gente ganha quando a gente consegue estabelecer essa questão da atividade física. E atividade física é um bem que eu falo que você não precisa comprar na farmácia. Você tem no nosso corpo e a gente pode ativar essa bioquímica favorável, essa bioquímica endógena quando você faz atividade física. A gente falou do estresse, o cortisol também desencadeando essa bioquímica desordenada para o ganho de peso. E quando você faz atividade física, a gente melhora esse cortisol, a gente melhora esse estresse. Lembrando que o cortisol pode fazer parte também dessa bioquímica engordativa. Não gostaria de falar assim, mas tem hormônios que podem nos facilitar esse ganhar peso, mas eles existem também. Mas a gente tem mecanismos de melhorar esses hormônios, da gente colocar esses hormônios na fisiologia. O cortisol é um deles que a gente vai ter que cuidar sensivelmente.
A gente comentou que quando a gente tem esse cortisol, o estresse, o pH gástrico ele pode ficar maior. E esse pH gástrico ele pode impactar nas nossas bactérias saudáveis do nosso organismo. A diminuição dessas bactérias leva o quê? Uma doença intestinal também, um quadro inflamatório intestinal. Então isso tudo precisa ser visto, isso tudo precisa ser cuidado. Um dos aspectos que o sobrepeso, a gordura nos impacta, a gente tem vários estudos falando sobre as interleucinas, as substâncias químicas endógenas que são produzidas nesse tecido adiposo. Isso tudo vai impactar no seu metabolismo lento. Isso tudo vai impactar na gordura. Por isso que eu falo, não sejamos somente minimalistas do que eu vou usar a medicação e vai melhorar. Sejamos claros e enfáticos, precisamos melhorar todos os setores do nosso organismo. E nesse momento, quando você tem essa consciência e executa, quando você faz, sem dúvida alguma que você tira a medicação e você segue com os dois pilares, arrumando o endógeno sempre, mas talvez não necessariamente usando a medicação. Talvez não seja necessário. Até talvez somente uma suplementação possa te ajudar e não necessariamente trabalhar com a medicação. Então fiquem atentos, né? Quando a gente fala sobre esses aspectos negativos, não é para a gente criar amedrontar. Não é isso. É simplesmente a gente saber em que terreno a gente está trabalhando e como a gente pode trabalhar com esse terreno, que é a sua saúde. Então tenta não minimizar. Ah, eu só vou usar o medicamento, tá tudo certo. Isso não vai funcionar. Ele vai funcionar num primeiro momento, mas num segundo momento não vai mudar a bioquímica, porque você não mudou o comportamento. E siga também esses aspectos que a gente falou. Avaliação de cortisol, avaliação do seu sono, avaliação do quadro dos neurotransmissores, dopamina, serotonina. Isso tudo é muito importante para a gente falar. Meu grau de irritabilidade, o glutamato também, que é um outro neurotransmissor que a gente fala, excitatório, essa excitabilidade que leva a uma ansiedade, que leva a um comportamento errado. Isso vai fazer um comportamento de resistência insulínica. Então vocês conseguem entender que através de um comportamento, um hábito meu, eu faço uma alteração bioquímica e essa alteração bioquímica altera os seus hormônios para ficar no gatilho de engorda, digamos assim. Então por isso que a gente não pode trabalhar sem corrigir a tua ansiedade. A gente vai ter que conversar se você é uma pessoa ansiosa ou não. Ah, mas está entrando na minha vida, eu só vim aqui para emagrecer. Não, a gente precisa saber como é que você funciona. A gente precisa saber do seu sono, a gente precisa saber do seu cocô. A gente tem que saber como é que esse cocô está, porque isso pode ser também um significativo de inflamação. Por isso que hoje, quando a gente fala, e é muito interessante esse trabalho do sobrepeso e obesidade, é interessante sim, porque a gente trabalha com o indivíduo como um todo. Não tem como a gente fazer parte, a gente tem que fazer um conjunto, a gente tem que fazer uma integralidade. Por isso que eu falo, medicamento só não vai fazer o resultado que você espera. Fique atento sobre esse aspecto, trabalhe com um todo.